Boa noite, irmãos. Vamos inclinar nossas cabeças mais uma vez. Amado Jesus, aqui estamos te oferecendo este momento de adoração. Corações que foram comprados por ti no Calvário, vieram aqui a esta casa nesta noite para render-te a ti, nesse momento de júbilo, de alegria, ao saber que o Senhor já comprou a nossa passagem e já tem feito o caminho de volta. E estamos regressando para a pátria, para o nosso lugar que o Senhor designou desde antes da fundação do mundo. Fomos predestinados para sermos aquele povo dos últimos dias. Com certeza, Pai, tudo de mal que foi predestinado para esta era, nós estamos enfrentando. Mas também o Senhor nos preservou na Tua presença para alimentar as nossas almas com a palavra de Deus, que nos daria poder contra todas as hostes da maldade, e aqui estamos como vencedores, para agradecer esta mão poderosa que tem nos conduzido até este momento, Pai, e cremos que continuará nos conduzindo, porquanto viemos para vencer e não para sermos derrotados. No nome de Jesus Cristo, abençoe meus irmãos aqui presentes, minhas irmãs, as crianças. Abençoe nossos irmãos que estão pela internet nos acompanhando. Seja com cada um, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Deus abençoe. Estamos agradecidos por estarmos de volta aqui com vocês. Agradecidos também pelas orações. Como vocês sabem, nós fomos realizar um casamento em São Paulo, do Eliezer e da Marília. Duas famílias da igreja, e tivemos ali um bom tempo, com a presença dos familiares, amigos e todos convidados. Aproveitei também para ir até Cosmópolis. Nós temos duas famílias que nós atendemos para ministrar a ceia para eles, e graças a Deus, eu creio que Ele foi bom para conosco, concedendo a mim e a todos os irmãos uma boa viagem, e chegamos aqui pela graça de Deus, né? E Ele continue nos abençoando. O Joglaí está de férias, está em Minas Gerais, e vocês lembrem de orar por ele, pela família também. E também irmão Eliezer, lá de Toledo, está viajando para Rondônia, visitando familiares. Lembrar de orar por eles também, junto com o irmão Gilson, uma viagem ali a Rondônia. Eu creio que o único que pode nos guardar pelos caminhos é o Senhor Jesus mesmo, né? Com tanta problema, só Ele pode nos guardar. E Curitiba está bastante frio, né? Estava olhando o termômetro agora há pouco, ali fora, marcando 7 graus. Só que eu pensei que o ar estava funcionando, fiquei sabendo agora há pouco que no ar quente não está funcionando, né, irmão? Não está funcionando. Então não é quente, né? É frio. Deveria aproveitar agora que está frio, né? Então alguma coisa deve ser feita para ver o que está acontecendo, para que realmente nós possamos ter, tanto no calor como no frio, ter ainda essa bondade de ter aqui o ar aquecido. Foi para isso que foi comprado, foi todo investimento, foi para aproveitar no frio e no calor. Então precisamos descobrir o que é o problema que está acontecendo, porque não temos ar de enfeite, nós precisamos usufruir deles, né? Se há um problema, tem que ver onde está. Pouco tempo, 1 ano e pouco, nós estamos com esses ares aí, custou um valor relativamente alto. Então, eu mesmo sinto, eu digo a verdade, se for para mim tomar banho um dia como hoje, na água fria, só se me jogar dentro do tanque, né? Logo de uma vez. Porque realmente não é fácil para quem vive num lugar frio, né? Para todo mundo encolhido, todo mundo fechado, agasalhado. Então vamos ver se Deus nos permite ter uma coisa mais aconchegante, né? Para que até para cantar seja melhor, né? Vamos ver o que nós podemos fazer. E neve, né? Quem viu neve aí, levante a mão. Quem viu, olha aí, ó. Eu não tive o privilégio de ver a neve aqui em Curitiba, mas alguns irmãos aqui tiveram o privilégio. Alguns viram pela primeira vez, eu creio, porque
me parece que há 50 anos atrás, ou 40 e poucos anos, que deu neve em Curitiba, né? Então, alguns estão vendo a neve pela primeira vez, né? Não é isso? Quanto? 38 anos. Então, alguns aqui estão vendo pela primeira vez. E é um privilégio que não é para todos, né? Para quem está em Curitiba, né? Mas tem esfriado praticamente em todo o país. A época é para isso. Mas sábado, eu creio que domingo tivemos um batismo aqui. Parece que a água não estava quente também, não. A água deveria estar fria, né? Mas diz que a sepultura é mais fria, né? E representa a sepultura, então está bem, né? E eu creio que quando nós estamos, foi a irmã Thalita que foi batizada, eu creio que ela está viva nesta hora, nos escutando lá, né? E eu nunca vai esquecer de um dia como hoje ser batizado em nome do Senhor Jesus. Não esquece pelo nome e não esquece também pela frieza da água, né? Vai ficar sempre em memória. Então, damos graças a Deus pelos cultos do final de semana. Aqui eu creio que fomos abençoados, né? Ontem nós não pudemos fazer o programa ao vivo, por motivo de viagem, mas nós tivemos o privilégio de colocar uma pregação do irmão Simon Stiveck. Creio que alguns de vocês puderam acessar, né? E ontem ainda tivemos um bom número de irmãos, irmão Claudemir lá de Assis, irmão Guedes e família de Cascavel, irmã Guiomar, irmã Maria, irmão Marcos e família em Jataizinho, irmão Arivaldo em Ouro Verde, irmã Dalete da Rocha, São José dos Pinhais, irmão Franciele e família, São José dos Pinhais, irmão Sandro e família de Vera Cruz, irmão Adriele Chaves de Campo Grande, também irmã Elizabeth de Igarapé, tivemos também a irmã Gabriela, Teresina e Tereza em Belo Horizonte, irmão Gilson Menezes em Cristina, irmã Aureni no Parnaíba, irmã Olífas e Mônica em Macaé, o Joanir de Oliveira em Viana, Espírito Santo, irmão Rosana em Novo Hamburgo, João Gomes em Camboriú, irmão Gentil Guilherme Caieiras, irmão Aparecido e família em Cosmópolis e irmã Valdirene, Débora e Francisco em Porto Feliz. Então, os que participaram conosco ontem, que comunicaram na nossa transmissão de terça-feira. E se Deus permitir, na próxima terça nós estaremos transmitindo diretamente de Toledo. Vamos estar transmitindo, se o Senhor permitir, de lá. E creio que, quanto Deus nos permitir ter esse trabalho, vamos tendo, né? E alguns sabem desse boato aí que eu tinha partido para a glória semana passada, né? E então, até essa semana, um pastor me ligou lá do lado do norte, lá, disse que havia uma irmã na porta da igreja com os olhos inchados de chorar, que tinha recebido a notícia que eu tinha partido para o Senhor, e o pastor estava desesperado, ligando se realmente. Falei, olha, não, aqui é a teofania que está falando. Não, irmão, isso foi não sei como apareceu, isso aí, mas eu creio que nada acontece por acaso, né? Nada, tudo que acontece na vida de um filho de Deus tem um objetivo. E no final de tudo nós saberemos por quê, né, dessas coisas, né? Alguém que teve esta brilhante ideia, né, de dar uma notícia como esta, sem a responsabilidade de checar a notícia, isso prova que coisas menores, então, passam como a verdade, né? Se coisas como esta passam como verdade e corre o mundo, vocês imaginam, coisas, então, menos significantes, como não estaria, então, quantas mentiras sendo ventiladas pelo Brasil afora, né? Mas, graças a Deus, nós estamos aqui muito vivos ainda, e se Deus permitir nos viver, vamos dar muito trabalho para o diabo ainda daqui para frente, né? Porque esse é realmente o nosso objetivo, né? Amém? Nós vamos ler as Escrituras, Miqueias, o capítulo 5, o versículo 2. Eu quero apenas chamar a atenção de vocês, irmãos, para a simplicidade.
a forma simples como acontecem as profecias e como ela é tão simples que a gente não se dá conta da simplicidade que é, como Deus cumpre a sua palavra. Começando aqui por Miqueias, é um dos menores profetas da Bíblia. Você sabe que ele é chamado os profetas menores, né? Miqueias. É até difícil você achar ele na Bíblia. Você passa para um lado, passa para outro. É tão pouco a escritura dele, mas é um profeta Miqueias, né? E ele é chamado um profeta menor, e ele está falando de um acontecimento tão grande. Por que não foi Isaías, ou o próprio Moisés, ou o próprio Daniel? Mas ele traz especificamente uma profecia de algo muito importante para Israel, que é no seu capítulo 5, versículo 2. Está escrito assim, depois nós vamos ler 1 Coríntios 1, 28. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá. Então, já está dizendo que posto que é pequena entre milhares de Judá. De ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, o capítulo 1, versículo 28, já está na tela, para aqueles que querem acompanhar na tela. Está escrito assim: E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Senhor, ajuda-nos a compreender e tirar lições de vida daquilo que nós acabamos de ler. Milhares ou milhões de pessoas leem esta Bíblia todos os dias. Palestras por todos os lados, de homens ilustres que estudaram, folheiam esta Bíblia, fala para o povo e muitas vezes reúne milhares e milhares de pessoas ao redor daquele homem. Senhor, nós não queremos apenas estar aqui com as Escrituras como um livro comum, mas nós queremos estar aqui com o Mestre. Nós queremos estar aqui com o autor desta Bíblia para nos ensinar a tirar proveito dela. Assim como aquela mulher com fluxo de sangue soube tirar proveito da Bíblia, pois o Senhor é a Bíblia, é a palavra, e ela pôde, no meio daquela centena de pessoas, tirar proveito e tirar virtude para a sua cura, que eu possa, nesta noite, juntamente com meus irmãos, tocar nessa porção das Escrituras e tirar virtudes que possa contribuir para a nossa saúde espiritual. Que assim seja, Pai, que não sejamos incapazes de compreender a revelação de Deus quando ela vem, através do Teu Espírito Santo, mas que sejamos capazes de discernir que o Senhor está abrindo a Sua palavra, revelando o seu conteúdo, para que nós possamos firmemente sermos o povo do Senhor desses últimos dias, que estamos marchando para esta grande vitória no tempo do fim, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude nesta noite. Estenda as Tuas mãos sobre cada um de nós. As orações que já foram feitas pelos enfermos, Pai, os pedidos que foram colocados aos Teus pés, que possa nesta noite ser confirmado a saúde e a vitória para cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Pode assentar, irmãos. Vamos meditar no que nós acabamos de ler. Quero que vocês prestem atenção que tudo aquilo que o homem chama grande, Deus diz que é pequeno. E tudo aquilo que o homem diz que é pequeno, Deus diz que é grande. Então, nós temos que trabalhar sempre do lado contrário. Porque nós achamos que é, pensamos que é,
e às vezes estamos exatamente do lado contrário. Quando Mombrana foi fazer trazer uma palavra sobre essa escritura de Miqueias, fazer um pequeno esboço. Por que a pequena Belém? Por que Belém? Como ela era localizada? E como que essa profecia se cumpriria no meio de tantas cidades importantes, de como seria escolhido essa pequena Belém? Também, o próprio Jesus, citando a Bíblia, diz assim: não tema, ó pequena manada, o pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino. Então nós estamos falando de simplicidade, de coisas pequenas, de números de pessoas crentes que são pequenos, simplicidade e assim por diante. Porque aí você pode ver se Belém, que era essa pequena cidade, era para cumprir essas escrituras. Nós vemos também que em Kentucky, né, ali onde estava o profeta, naquele estado, né, onde estava o profeta, Jeffersonville, uma cidade tão pequena, tinha que nascer um profeta e poderia ter vindo de cidades tão grandes. Mas Deus faz essas coisas porque Deus tem um programa, e esse programa só pode ser conhecido ou discernido pela a semente eleita. Porque a semente eleita, ela não tem uma condução própria, ela é dirigida pelo Senhor. A Bíblia diz que os passos de um homem justo são dirigidos pelo Senhor. Porque, naturalmente, nós nunca iríamos acertar o alvo ou conhecer essa profecia se não fosse na direção do Espírito Santo. Essa mensagem está em espanhol, eu não consegui encontrar a minha em português, mas vamos lá. De todos os lugares que há na Palestina, e ali há muitas grandes cidades, e sua localidade, cidades que pareciam ser muito mais conhecidas nos relatos da história e melhor fortificadas, e cidades maiores que havia na Palestina quando Jesus nasceu. Que, naturalmente, qualquer um com a sua mente humana iria pensar que quando se faz algo grande, teria que vir de uma cidade renomada, uma cidade histórica, uma cidade realmente pré-ordenada para receber esse personagem que mudaria o curso da história do mundo, mudaria toda a história do universo com a sua presença. E por que Deus escolheria a pequena Belém para ser para ser o lugar do nascimento de seu filho? Por quê que ele escolheria? Qual é a razão? E eu quero que note que desde os primórdios do tempo, nós vamos ver que essa profecia já estava em andamento desde muito antes. Deus já estava trabalhando para que isto acontecesse, para que fosse exatamente um lugar estratégico para ser escondido dos olhos dos sábios, dos entendidos, para que somente os pequeninos pudessem compreender o cumprimento dessa palavra. Por que isso? Há muitas que são maiores. Vamos tomar, por exemplo, a histórica Jerusalém, que era famosíssima desde os dias de Davi, famosa por toda a história. Jerusalém ficou famosa e hoje nós temos os hinos de Jerusalém, a Nova Jerusalém, tudo é Jerusalém. E por que que ele não viria logo de Jerusalém? Se era o centro de todas as atenções, Jerusalém, por que não viria? Por quê? A orgulhosa Jerusalém, a capital de todas
e é uma das cidades maiores da Palestina. E então nos perguntamos por que Deus escolheria esse pequeno povo de Belém para que fosse o lugar do nascimento de seu filho. Porque o homem em si, ele quer grandeza. E Deus provou para nós que a grandeza está na simplicidade. Essa é a grandeza. É quando isso pode se esconder em simplicidade. Por isso, quanto mais o homem tem Deus, quanto mais essa mulher tem Deus, mais simplicidade. Mais Deus está escondido em porção maior. Quando essa simplicidade é maior, é um sinal de que Deus está ali. Deus está ali. Então, essa Jerusalém era tão grande que os ilustres mestres e os grandes sacerdotes, eles se alojaram exatamente em Jerusalém. Ninguém queria ser pastor em Belém. Ninguém queria ser pastor em Jericó. Ninguém queria ser pastor naquelas cidadezinhas que eram insignificantes. Mas todos vieram para Jerusalém, porque era uma cidade renomada. Se fosse no Brasil, é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e assim por diante. Ninguém estava notando, agora já pensou, ser o pastor de Maria, ser o pastor do próprio Jesus, ser o pastor de ilustre como ele era, mas quem estava designado para atender um pequeno grupo, uma família, um povinho em Belém? Sendo que todas as atenções estavam voltadas para Jerusalém. É aí onde Deus se esconde. É aí onde o foco das pessoas mudam para essas grandes coisas e Deus aparece humildemente de um recanto de onde menos parece que ele poderia aparecer. É de lá que ele cumpre a sua palavra. Amém. Aleluia. Porém, como as Escrituras têm dito, o que Deus determina fazer, isso será feito. E tu, pequena Belém, e acabou. Foi Deus que disse que seria dessa maneira. E ele se encarregaria de fazer que essa Escritura se cumprisse. Não precisava preocupar, iria se cumprir, porque saiu da boca de Deus. E ali está Deus, preordenando para que seja dessa maneira, ou nunca haveria sido dessa maneira. E ali a Escritura diz, no capítulo 15 de Atos, que não há nada por casualidade. Deus sabia tudo. Amém. Deus sabia tudo. E não é que sucedeu por casualidade. Somente foi Deus que fez dessa maneira. Deus tinha determinado assim. Não aconteceu porque alguém pensou que poderia acontecer. Aconteceu porque estava escrito. Quando está escrito, Deus cumpre a sua palavra. Ele não precisa de qualquer argumento ao redor ou de qualquer ajuda do homem para fazer qualquer coisa. Ele faz sozinho. Porque ele escreveu e ele cumpre aquilo que está escrito. Nós podemos prometer muito e não fazermos nada, mas aquilo que ele promete, ele faz acontecer. Esse é Deus. Amém. E então, quando nós, com nossas mentes finitas, começamos a pensar sobre isso, porque o grande Rei dos céus escolheria um lugarzinho tão pequeno como esse, em vez da capital? Tem um motivo para isso. Para ele deixar algo tão grande e nascer, então, numa cidade tão pequena. E ainda ali, havia muitos lugares que tinham uma história espiritual maior do que tinha Belém. O que Belém tinha de história espiritual? Olhe lá no Velho Testamento. O que Belém teria de história espiritual? É que a história espiritual de Belém, ela estava escondida, mesmo no Velho Testamento. Eu vou mostrar para você aqui, através do profeta, que essa Belém, que tinha sido preordenada para receber o Rei dos céus,
já tinha lá no Velho Testamento uma história de espiritualidade que as coisas comuns, as coisas naturais, não permitiram que as pessoas vissem. Só agora, na abertura de toda a palavra, na revelação de toda a Bíblia, é que nós estamos compreendendo a grandeza que já estava nessa Belém, antes mesmo de chegar a nascer o filho ali, o grande rei dos céus, estar ali. Então veja bem, ele diz assim, por exemplo, algum desses lugares como Siló. Siló era um lugar antigo de adoração de Israel, aonde eles vinham ano após ano a esse grande lugar onde repousava a arca do Senhor. E então pensamos, por que é que ele não nasceria em Siló se a própria palavra estava lá? Por que ele não veio ali? Se a própria palavra em Siló, onde havia reuniões e reuniões, todos os anos indo para Siló, porque a arca estava ali, e havia um grande aglomerado de pessoas naquela reunião especial, mas não era. Deus não escolheu, porque eles iam lá todos os anos, porque havia reuniões todos os anos. Deus não escolheu por causa disso. Deus estava traçando o seu destino aqui na terra, independente da opinião do homem, da organização, do sistema, dos pensamentos humanos. Deus já estava determinando como ele iria fazer isso. E eu dou graças a Deus por isso, irmão. Amém. Eu dou graças a Deus, porque nós não estamos aqui por escolha nossa. Você não está aqui por escolha sua. Você está aqui por uma escolha divina para estar no lugar que Deus te preordenou para estar. Porque se nós fôssemos escolher, não estaria aqui nessa noite. Você estaria em qualquer outro lugar. Mas você não estaria aqui nessa noite fria, como está, onde há grandes reuniões e campanhas. E o que você está fazendo aqui? Nós não queremos dar um passo pelo nosso entendimento natural. Nós queremos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, embora as pessoas possam nos chamar de louco. Mas a loucura de Deus, o homem não dá valor para ela. A loucura de Deus, os homens chamam de loucura aquilo que Deus chama, aquilo que é sábio para Deus, o homem chama de loucura. Então não interessa o que as pessoas dizem, nós estamos cumprindo o nosso papel, a nossa chamada, no nosso lugar. Amém? Então por que não Siló, diz o profeta? Logo, ali estava Gilgal, outro grande lugar espiritual de adoração. Então por que Deus não permitiria que ele nascesse em Gilgal? Então, se fosse escolher, irmão, não, eu gostaria de ficar próximo de Jesus. Então eu vou me mudar para Jerusalém. Eu vou me mudar para Gilgal. Não, ele não estaria lá. Havia grande número de crentes, grande número de irmãos ali, e havia festas especiais, mas ele não estava ali. Se você fosse guiado para encontrar ele, a palavra, você teria que entregar sua vida nas mãos do autor da Bíblia, para que essa profecia pudesse ser revelada a você, e você iria morar lá em Belém. Ah, mas lá é um povinho tão pequeno, tão humilde. Você não está preocupado com o número de pessoas, você não está preocupado com o tamanho da cidade, você não está preocupado com o número de sacerdotes que tem ali. Você está preocupado aonde ele está, você faria tudo para estar ali. Alguém diria, você é um louco, deixar de morar em Jerusalém, deixar de morar em Gilgal, em Siló, e se mudar para Belém, uma cidade sem prestígio, um lugar sem aparência. Mas se você fosse um eleito e conhecesse a profecia de Miqueias, você diria, para todos pode ser loucura, para mim é a razão, é a minha razão de estar lá, é o cumprimento da sua palavra, porque há uma promessa que sairá de Belém. Isso prova, irmão, que as pessoas não liam a Bíblia. Eles ficavam só com o que o sacerdote lia. E o sacerdote pegava a parte que lhe interessava, passava para o povo, porque essa profecia está bem clara ou não está clara?
E tu, Belém de Judá. Não está claro ali que era Belém de Judá? Qualquer um de nós hoje lê a Bíblia e diria que Jesus nasceria em Belém. E por que eles não entenderam isso? É porque era um povo que aprenderam a confiar em seus sacerdotes, pastores, e despreocuparam em ler a Bíblia, que é o que tem causado essa mensagem. As pessoas deixou de ler a Bíblia, as pessoas deixou de ler a mensagem. Qualquer tipo de culto eleva as pessoas, por falta das pessoas se voltarem ao que está escrito. Procure no profeta menor. Quem sabe você procurou em Moisés, em Isaías, em Jeremias, em Daniel. Você não ia encontrar, você passou por alto. Que você pensou que esse profeta menor não tinha a palavra, mas lá está o segredo para quem queria encontrar aonde nasceria a palavra, aonde a palavra seria manifestada. Falta de quê? Nós voltarmos para as coisas pequenas, nós voltarmos para as coisas humildes e ver que a palavra se cumpre. Vamos olhar com nosso olhar de profeta, nosso olhar espiritual, vamos olhar na Bíblia e não vamos deixar essas coisas passar por alto, não. Então, estava Gilgal, outro grande lugar espiritual de adoração. E ali estava outra, Sião, uma grande cidade, que também poderia ser, ou receber, não é? Receber esse personagem. Onde é que está indo o anticristo agora? Onde que o anticristo está indo? Veja que ele é o contrário. O nosso Senhor Jesus, ele procurou vir do lugar mais remoto. E o anticristo procura um lugar mais alto, mais aprazível, lugares mais populosos. E Deus se esconde em simplicidade e revela aos seus escolhidos. Ali estava Sião. Sião estava em cima da montanha. E então nos perguntamos, por que é que Jesus não nasceu em Sião? Porque tem sido um ponto histórico onde o Senhor tem abençoado a seu povo através das eras. Por que ele não nasceu ali? Parece como que talvez ele houvesse escolhido a Sião, ou Gilgal, ou Siló, ou um outro dos grandes lugares onde havia tido grandes bênçãos e grandes ensinamentos. Poderia. Tudo que foi ensinado, toda a história, né? Toda a história, Jerusalém, vamos pegar Jerusalém. Quem sabe o povo queria o mais próximo do tabernáculo, onde Davi ou Salomão tinha construído. Lugares onde Davi havia passado. Eram lugares históricos. Mas Jesus, quando escolheu para nascer, não veio de lá. Ele foi procurar um lugar totalmente sem aparência. Totalmente sem história aos olhos do homem. Mas havia uma história aos olhos de Deus. É isso que nós queremos conhecer. Não há muita história aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus existe uma história. E havia outras grandes cidades, tais como Hebrom. Esse era o lugar para um homem que estava buscando uma cidade de refúgio. E era Hebrom. Um lugar de segurança. Estava também Ramot-Gileade. Outro lugar de refúgio, aonde as pessoas poderiam vir, a qual haveria sido muito apropriado para que eles nascessem ali. Em outras palavras, se havia uma promessa de que ele viria, de que Jesus voltaria, ou que Jesus viria, ou que ele nasceria, onde que eles iriam procurar? Vamos para Belém, vamos para Siló, vamos para Gilgal, vamos para Sião, vamos para Hebrom, vamos para todos esses lugares que não é possível que ele não venha nesse lugar. Todos iriam ficar chupando o dedo, esperando, e não veria, porque não veria de lá. Porém, vocês sabem, eu estou tão contente que ainda as coisinhas insignificantes na Bíblia significa tanto. Por isso nós tínhamos que ter um profeta.
Porque esse profeta, ele foi buscar as coisinhas mínimas, escondidas de Gênesis até o Apocalipse. E ninguém poderia descobrir essas pepitas maravilhosas para pregar tantas mensagens, com tanta profundidade, buscando as coisas mais insignificantes da Bíblia e tornando essas coisas as mais elevadas aos olhos dos homens espirituais. Porque Deus escondeu nos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. Por quê? Porque ele pegou esses pequeninos profetas e mostrou para eles, e nós nos tornamos pequenos para aceitar o que eles falaram para nós. Isso nos deixa muito felizes, irmão. Amém. Eu estou contente por isso. Eu creio que foi Jesus quem disse isto. Vocês deixam passar por alto as coisas maiores, os maiores assuntos da lei. Porém, vocês não conseguem ver as coisas pequenas. Sim? Jesus censurou aqueles escribas e fariseus, disse: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Hoje estão a mesma coisa. Coando um mosquito e engolindo camelo. Jesus censurou, porque eles aprenderam a olhar somente as coisas grandes e deixar de observar as pequeninas. Porventura, onde nasceria o Cristo? De onde ele viria? Como nós falamos aqui da última vez, de onde ele viria? Com tantas perguntas, viria de tal e tal lugar? Deixaram passar por alto. Mas o eleito, ele é revelado. E ele diz: algumas vezes são as coisinhas pequenas as que mantêm unidas as coisas grandes. 7 trovões, 7 selos. Todas essas coisas grandes, para uni-las, são coisinhas muito pequenas. Insignificante para o homem sábio, para o inteligente, insignificante para o grande homem, mas muito significante para o verdadeiro eleito, para a semente eleita. Mas nós não temos preocupado, é tão simples. É aí que o profeta diz que as coisas grandes estão sendo unidas com coisinhas tão pequenas. Porém, em tudo isso, as engrenagens estão dando volta exatamente da maneira que Deus lhes ordenou que dessem. Dão volta aqui. Nunca haverá nenhuma que falhe em encontrar o seu lugar. Deus tem preordenado todas as coisas e tem que acertar exatamente nesse lugar. Você acha que se todos os pregadores hoje, que se diz crer nessa mensagem, fossem verdadeiramente espirituais, estavam um para a direita, um para a esquerda, outro para frente, outro para trás? Não. Alguém está errado. Há um povo errado. Há ministros errados. Há doutrinas erradas. Como é que nós vamos unir esses pontos? Nós vamos ver, o profeta diz: o único que pode guiar a você nessas pequeninas coisas, você agarrar aquilo entre a vida e a morte, é o Espírito Santo na sua vida. Isso te dá segurança. Você sabe que Ele está ali. Amém. Então, quando nós obtemos fé como essa e comecemos a pensar: quem está detrás de tudo isso? Qual é a engrenagem principal que está dando volta a essa grande economia de Deus? Encontramos que é o Espírito Santo. Não tem sido deixado nas mãos do homem o fazer as coisas. Isso que é maravilhoso. Porque ao homem
tomar a decisão de fazer as coisas, é onde nós vemos toda a atrapalhada. Mas quando o Espírito Santo faz, ele faz de acordo com a sua palavra. Ele é encarregado de nos levar, nos guiar em toda a palavra. Amém. Ele foi nos designado para esse propósito. Ele disse: não tem sido deixado nas mãos do homem fazer as coisas, porém nas mãos do Espírito Santo. O Espírito Santo tem mão? Espírito tem mão? O profeta diz que tem mão, sim. O Espírito Santo tem mão, sim. Tem as minhas e as suas. E dos ministros ordenados por Deus. E dos profetas levantados por Deus. Essas são as mãos do Espírito Santo para guiar, levar as pessoas no lugar certo. E ele é a engrenagem principal, que se ele pode coordenar, sim, ele pode coordenar o resto dos instrumentos, funcionará perfeitamente e manterá exatamente o tempo de Deus. Ok? O Espírito Santo. Nada está fora de ordem. Então nós vemos isto e pensamos agora em nossa mente. Quando vemos as coisas grandes e como é que as teríamos nós, então nos dá muita consolação hoje ao pensar que talvez sejamos um grupinho de pessoas. Talvez nós sejamos insignificantes para o mundo e para as grandes igrejas denominacionais. Mas claro, Deus usa essas coisinhas simples algumas vezes. Isso passa despercebido. Como que nós somos tão insignificantes? Nós somos tão pequenos. Mas não importa. Deus tem sua maneira de fazer as coisas. E Ele cumpre a sua palavra. Porque isso também está escrito nas Escrituras. Não temais, pequeno rebanho, porque é o Pai. O Pai agradou-lhes dar-lhes o reino. Que consolação! Que eu sei que assim como Jesus teve que nascer na pequena Belém, no rebanho pequeno, será a que o Pai dará o reino também. Porque está escrito, e toda a Escritura é dada por inspiração. E as Escrituras não podem ser quebrantadas. Ela tem que cumprir-se. Assim que nos dá essa esperança, ao saber que será um pequeno rebanho que receberá o reino. Um pequeno rebanho fiel de crentes. Eu estou confiando que eu serei um deste pequeno rebanho. Ou estarei nesse pequeno rebanho. Você não crê que você está lá também? Nesse pequeno rebanho? Então não preocupe com o número. Preocupe aonde você está. Onde você mora? Eu moro em Jerusalém. E você? Eu moro em Sião. E você? Em Gilgal. E você? Eu moro em Hebrom. E você? Eu moro em tal lugar. E você? Eu moro em Belém. Mas onde é que fica onde é que fica esse lugar aí? Você está dizendo que não, Belém de Judá. Mas onde que é? Não, é um caminho que vai para tal lugar, tem um pequeno povo, nós chamamos de Belém. Não era conhecido. Onde você congrega? No tabernáculo, nós queremos um profeta. O que é isso? Da onde que é isso? Profeta? Tabernáculo? O que é isso? Não, não conheço. E você? Sou da Assembleia de Deus. É a maior igreja do Brasil. E você? Sou da Congregação Cristã. E você? Sou do Brasil para Cristo, Deus é amor. E você? Não, nós temos uma igrejinha com uma meia dúzia ali embaixo. Nós congregamos sobre o nome do Senhor. Nós batizamos em nome de Jesus Cristo. Nós cremos que Ele enviou um profeta para nós, segundo Malaquias 4. Malaquias 4? Mas tem alguma profecia de profeta? Tem. O mesmo Deus que usou a boca de Miqueias para dizer onde nasceria o rei dos céus,
também usou a boca de Malaquias para dizer que viria um Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E esse mesmo Deus também prometeu que ele seria o 7º mensageiro que traria para nós a revelação de toda a Escritura. Nunca vi falar nisso. Ele disse, mas eu sou nascido lá. Porque a Bíblia diz que aqueles que nasceram em Cristo nasceram em Belém, casa do pão de Deus. Amém? Glória a Deus. Não é maravilhoso? Então não fica triste não, irmão. É uma meia dúzia. A pessoa diz assim, ó, eu estou vendo a igreja ali, quantos bancos vazios? Muitos bancos vazios, não tem problema não. Pode até ficar mais vazio ainda. Pode diminuir o número ainda. Mas aonde nascerá ele? Aonde estará a palavra? É Belém? Então eu vou vender a minha casa e vou comprar. É barato mesmo, é uma vila. É um lugar pobre, lugar qualquer um pode chegar e comprar uma propriedade. Muito mais fácil servir a Deus em Belém, porque lá tudo é barato, do que ir para Jerusalém, do que ir para Hebron. Lá tudo é caro. As coisas de Deus são de graça, é simples, é humilde, mas é ali que nós queremos estar, porque ali se cumpre as Escrituras. Isso nos dá segurança. Aleluia, nos dá segurança. Então, ele diz assim, e então nós conhecemos a história, quase todos estamos familiarizados com a história de como Israel veio à Palestina por uma promessa de Deus. E sabemos que o grande Josué foi o que repartiu sua porção a cada tribo. Vê se eles brigaram por Belém. Não. E certamente, se nós tivéssemos o tempo aqui, até às 6 da noite, não sei que hora que ele tinha começado, para ficarmos nesse tema, para alinhar essas coisas, para obter o verdadeiro significado de todo o elo, o qual não temos temos somente como 30 ou 40 minutos, assim que temos que falar somente os pontos sobressalentes, confiando que o Espírito Santo, a vocês leitores da Bíblia, lhes colocará o resto deles em seu coração, enquanto prosseguimos. Sabe o que o profeta está dizendo? Se você não lê a Bíblia, se você não lê a mensagem, para que aquilo que ele não pôde dizer para você, e que ficou para o Espírito Santo dizer a você, e você não dá lugar a ler e a buscar, você vai ficar na contramão. É por isso que o Espírito Santo foi dado, para nos guiar nisso, diz o profeta. Eu não tenho tempo de dizer tudo, mas o Espírito Santo se encarregará de colocar no seu coração essas coisas. Quando você se apressa para ler, para buscar, para compreender, o Espírito Santo vai te colocar aquilo. Amém. Glória a Deus. Agora, e Josué repartiu a porção a Judá. Se vocês notam no mapa, geograficamente está a oeste ali do mar, a umas quantas milhas ao sul de Jerusalém, a capital. E quando Judá estava recebendo a parte, ou sua parte, melhor dito, na terra, ou sua província, nós assim a chamaríamos, é estranho, porém, essa pequena cidade, Belém, nem sequer foi mencionada quando Josué repartiu a terra. E quem era Josué? O Espírito Santo. Estava repartindo a terra de Judá, e o profeta disse, uma cidade que traria o rei dos céus, nem o próprio Josué mencionou aquela cidade, na hora de repartir. Não é estranho que ele não mencionou ali? Nem sequer foi mencionada. Mas claro, ali estava, porque Abraão, eu creio que foi Rebeca quem foi sepultada nesse lugar. Aí começa a história mudada aí para frente. Os espirituais
escolhendo lugares mais simples, mais humildes. Mesmo que não foi mencionado por Josué, mas o profeta disse que Rebeca foi sepultada nesse lugar. Por que ela escolheu? É porque ela tinha alguém chamado Abraão, não é verdade? Que era o seu sogro, não é isso? Ela tinha alguém como Abraão, que naturalmente não era um homem dirigido por letra, era um homem dirigido pelo Espírito de Deus. Ele se guiava segundo a direção do Espírito de Deus. Não só letra, mas o Espírito de Deus dirigia. E ali começou a mudar a história de Belém. Já lá no tempo de Rebeca, no tempo de Abraão, não foi mencionada, mas eles, os eleitos de Deus, já tinha dentro de si algo que lhe atraía a um lugar muito especial, aonde a palavra seria manifestada em carne, aonde ele estaria ali. Há centenas e centenas de anos antes, já havia um povo, irmão, que já estava sendo dirigido ao lugar certo. Eu quero ter essa mesma direção. Porém, somente deveria haver sido uma pequena aldeia de alguma classe, porque se lê em Josué 5, se darão conta que havia como 115 cidades maiores sob o domínio de Judá. Em outras palavras, na própria Judá, que era uma tribo eleita, uma tribo prometida para que trouxesse a semente real, que já estava como uma profecia, mesmo na profecia de Judá, que haveria de sair o rei, mas dentro de Judá havia 115 cidades maiores do que Belém. E Belém é apenas uma aldeia. No meio de tanta promessa, você pode ainda estar no estado certo, você pode estar no estado certo, de onde vem a promessa, e você não acertar o alvo, porque você escolherá as coisas grandes, mais significantes, as maiores, e Deus se esconde em simplicidade. Porque havia 115 cidades maiores do que a pequena Belém. A parte das aldeias, além disso, havia as aldeias, os pequenos povos, 115 cidades são mencionadas. E talvez, quando foram divididas, Belém era tão pequena, talvez somente havia uma casinha ou duas, nem sequer foi mencionada na herança. E então nos damos conta que realmente nunca chegou a ser conhecida. Era tão pequena, era tão humilde, que não havia nem mencionada para herança para o povo quando repartiu as terras. Eles queriam coisas maiores. Se eles soubessem que nessas duas casinhas que havia ali, havia a promessa de pôr os pés ali, o Rei dos céus, o Senhor Todo-Poderoso, quanto não valeria? Há tempo atrás, eles pegaram o tapete que o Papa pisava por aí afora e leiloaram. Cada pedacinho lá de 10 centímetros quadrados, não sei quanto, valia uma fortuna. Porque o Papa pisou ali. Então aquilo valorizou um tapete. Mas aquilo aonde o Rei dos Reis iria pisar, ninguém dava valor. Ninguém podia ver nada. Como hoje, Deus está escondido em simplicidade. Ninguém dá valor nas coisas de Deus. Quem que vai vir numa igreja tão pequena, num povo tão humilde, tão pobre? Olha onde eles estão reunidos agora. E se o tapete do anticristo foi valorizado porque o anticristo pisou ali, o que não deveria valer para o eleito, aonde está o próprio Cristo, a palavra, o Deus Todo-Poderoso, saber que Ele está ali, quanto nós não deveríamos pagar para estarmos ali? Mas às vezes nós não pagamos, nós não gastamos 1 litro de combustível, nós não saímos num dia frio, nós não pagamos um ônibus, nós não queremos pagar nada, ao saber que quem está pisando ali é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deveria haver uma valorização do povo de Deus.
Porque o mundo valoriza aquilo que é seu. O mundo valoriza aquilo que é deles. Mas nós deveríamos valorizar aquilo que é nosso. Então veja bem. Aquele pedacinho de terra, a pequena Belém, 1 ou 2 cidades, ninguém dava valor. Mas lá iria pisar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se tivesse um homem com a visão futura, ou de negócios, né? De negócios, o que ele não investiria para ter um pequeno lugar ali? Mas irmão, se joga muita coisa fora, porque nós desprezamos as coisas mais simples, as coisas mais humildes, não damos valor. E às vezes jogamos fora o que vale tanto. E não damos valor naquilo que deveríamos dar tanto valor. E guardamos aquilo que não vale nada. É assim. Agora vamos entrar um pouquinho na história aqui, para você ver o quanto a Bíblia é rica em pequenos detalhes, que eu não veria se não fosse um profeta. Eu não veria se Deus não abrisse os nossos olhos. Como ela é rica em detalhes. Veja aqui, ó. O que fundou quem foi que fundou Belém? Quem sabe que fundou Belém? Quem foi? Vocês não vão saber. É tão simples, o fundador de Belém, que ninguém deu atenção para ele. Você quer ver quem foi? Quem fundou foi o filho de Caleb. E o profeta disse que Caleb era um gentio, não era isso? Era isso mesmo? Caleb era um gentio. Quem fundou Belém foi o filho de Caleb. Quem poderia pensar que uma cidade tão importante, onde traria o Rei dos Reis, fosse um gentio que tivesse fundado ela? Filho de Caleb. O filho de Caleb, cujo nome foi Salma. Esse foi o fundador de Belém. Isso talvez não teria nenhuma importância, não é? Se isso não estivesse na direção divina, antes da fundação do mundo, onde começaria a história de um lugar onde o homem que estaria ali mudaria o curso de todo o mundo. E ele fundou. A Bíblia disse que ele foi o pai dela, o que significa que ele foi o fundador de Belém. Em outras palavras, ele talvez se mudou ali e começou algumas classes de negócios e comércios e intercâmbios que fez que esse desenvolvesse. E mais tarde, falaremos ou acharemos que a verdadeira razão que todos os demais estavam zelosos dessa pequena porção de terreno, a qual está para o norte, e este se inclina um pouco para o sul nesse pico, era a mais fértil de toda a Palestina. Só que ninguém descobria isso. Ninguém dava valor, porque não sabia a riqueza que havia na terra de Belém. Era a mais fértil de toda a Palestina. Tinha que ser um visionário, tinha que ser um homem com um olhar mais além, para chegar ali e desenvolver algo, para mostrar o que aquilo poderia produzir. Um homem faz diferença. Uma terra que não dava nada, uma terra que não tinha nada, mas houve um homem que chegou ali chamado Salma, e ele provou o que aquela terra podia produzir. Será que nós não vimos também uma Bíblia ressecada pela história, uma Bíblia desprezada pelo mundo, uma Bíblia desprezada pelos religiosos, que não passava apenas de formalismo e religião e seitas e essas coisas, mas surgiu alguém que pôs fé no que está escrito. Houve alguém que chegou ali e disse: não, isso aqui tem que produzir vida.
Ele cansou de ver essas pessoas plantadas em lugares e produzindo denominação e denominação, religião e religião. Mas um dia levantou um profeta, levantou um William Branham, levantou um mensageiro, e ele creu que essa Bíblia poderia produzir crentes fiéis, verdadeiras damas, cavalheiros. Ele pode provar isso para nós, que é o que nós estamos produzindo hoje. Eles produzem denominação, sistema de homem, mas Deus está produzindo dessa terra verdadeiras oliveiras, verdadeiro alimento, verdadeiro trigo. Porque houve alguém que não olhou pela aparência, houve alguém que conheceu o solo, conheceu a matéria, conheceu aquilo, e ele começou a explorar o que ela tinha. A Bíblia estava esquecida, os homens partiram para a teologia, para as histórias, e deixaram de lado o verdadeiro solo fértil da palavra. Mas agora, nesses últimos dias, é que nós percebemos o quanto essa terra é produtiva, o quanto essa terra pode produzir algo maravilhoso. Aí então, as pessoas começam a interessar, a valorizar, porque está produzindo. Era a mais fértil de toda a Palestina, era uma região de milho e uma região de trigo, e havia grandes hortas de azeitonas e demais nela. Nessa parte de Belém, ou Palestina, o final da província de Judá, lá no canto, na última parte. Agora, o que tinha tão importante ali? Caleb, o filho de Caleb, fundou, descobriu que havia ali dentro uma terra muito fértil, que as pessoas estão achando, meu, que a mensagem é só isso. Batizar, vir para a igreja, dar seu dízimo, cantar, voltar para casa, ir para a praia, está tudo bem, tudo é graça. Não, tem alguém que está explorando o valor desta terra e aquilo que realmente ela pode produzir. Porque nessa terra chamada mensagem tem que produzir fé de rapto. Porque a fé de rapto está nessa terra. Mas tem que achar a pessoa que crê que isso é possível dentro dela. Tem que aparecer mais um salmo que possa realmente mostrar o quanto esta terra é produtiva. Ficava lá no cantinho. E encontramos também que chegou a ser a casa de Raabe, a prostituta. Olha, uma prostituta estava no lugar certo, porque ela estava ali, em Belém. Então agora nós começamos a entender a história de Belém, porque de Raabe veio quem? Qual é a linhagem que trouxe Raabe para nós? Vocês que lêem a mensagem sabem que ali começou o plano, a linhagem gentílica, a linhagem do Salvador começou ali e veio para nós. Ali em Belém já estava a casa de uma mulher que não valia nada. Como a cidade não valia nada, Raabe não valia nada, mas ali ela estava plantada em um lugar que podia mudar a sua vida, podia mudar o seu testemunho, podia mudar todo o seu ser. E quando você cai no lugar certo, irmão, quando você encontra o lugar certo, pode ser um bêbado, pode ser uma prostituta, pode ser um ladrão, pode ser um viciado em droga, pode ser um homossexual, pode ser o que seja. Mas quando você é jogado no lugar onde há um poder de transformação, a sua vida é mudada. Raabe mudou e Deus mudou a nós também. Por isso Mombrana pregou a mensagem, o poder de transformação. Que você foi jogado no lugar certo, não é? Você foi jogado e Deus agora, como grande oleiro, Ele quebra você em pedaços, este vaso, Ele te quebra tudo de novo. Se não sair bem, Ele quebra de novo, mas uma hora as suas próprias mãos começam a trabalhar e a montar este vaso, a que você seja perfeito para que Ele possa habitar ali dentro, porque lá os pergaminhos eram guardados em vaso de barro. Então Deus preparou você como um vaso de barro para guardar os pergaminhos da palavra.
da verdade desses últimos dias? Então, Raabe morava lá. Então já era, hoje, com a revelação que nós temos, seria um prazer ter Raabe próximo da nossa casa, não seria? Agora, sem a revelação, você diria, olha, vamos comprar do outro lado da cidade, porque ali mora Raabe. Oh, essa mulher aí, ela era de má fama para os homens, e Deus olhava do céu e disse, mas nela já está designado que ela trará uma linhagem. Virá através dela. Amém. Virá através dela. Glória a Deus. Amém? Amém. Depois podemos até inteirar como era o nome do general que casou com Raabe, né? Se não era o Salmão. Eu creio que esse fundador aqui, ele é o marido de Raabe. Agora, vindo à memória aqui, eu estou vendo que Salma em espanhol, mas é Salmão que fundou a Belém, e ele era o marido de Raabe. Quando Israel havia cruzado a fronteira do rio Jordão à Palestina, nós estamos familiarizados com a história de Raabe, a prostituta. Agora vamos formar um quadro dela, nesta manhã, por uns quantos minutos, como uma jovem formosa, que por causa de alguma desventura na vida, havia sido obrigada nisso, sendo uma pagã, havia sido obrigada a essa classe de vida que ela estava vivendo. E em muitas ocasiões, as pessoas são obrigadas à classe de vida que eles vivem. Não é por escolha, irmão. Muitas quedas, muitas desgraças na vida dos crentes, do povo de Deus, não foi por escolha própria. Aconteceu como Raabe, aconteceu como outros. Era obrigado a isso, diz o profeta. Era obrigado a se vender para cuidar da sua própria família. Eu estava na prisão outra noite para ver um homem que estava cumprindo uma sentença. Eu o tomei pela mão e falei com ele, e eu disse, por que fizeste uma coisa como esta? Tomando pela mão dele. E comecei a falar. E ele foi forçado ao que estava fazendo. Eu disse, por que tu permitistes que isso te obrigasse a fazer isto? Tu não tens que fazer isto. Tu, nem nenhum homem tem que beber. Eu disse, eu mesmo sou nervoso, porém não há necessidade de eu ser nervoso. E essa jovem, depois que ela havia ouvido pela primeira vez de Israel, e um Deus que era um Deus que respondia à oração, não somente um Deus a quem orar, não é o Deus que nós queremos para nós, só um Deus para nós orar para Ele. Nós queremos um Deus que responde às nossas orações. Como estava testificando o irmão Miguel agora há pouco, para mim, a hora que eu cheguei, estava todo sorridente, que o pai da irmã Laíde, que é um pregador, muitos anos, unicista, e o pai do irmão Miguel, surdo, e de repente Deus manda o pai da irmã ir lá orar por ele, e desentopa todos os ouvidos, e o homem começa a escutar de uma hora para outra, escutar o que não escutava antes. Nós queremos um Deus que não só escuta as nossas orações, mas também que pode responder às nossas orações. Que é isso que o profeta está dizendo, um Deus que responde quando nós precisamos dele. Aleluia. Então, diz o profeta, porém um Deus que responde. Quando ela ouviu que havia um Deus de milagres, que podia fazer milagres, que secou os mares, que fez chover pão dos céus, seu coração começou a tremer. E quando ela recebeu a primeira mensagem dos dois pregadores que foram ali, ela aceitou rapidamente com todo o seu coração. Ela não questionou nada. Ela aceitou que aquilo era verdade, porque o testemunho já vinha na frente.
Quando aqueles pregadores chegou a pregar para Raabe, já tinha chegado na frente a fama do Deus poderoso, do Deus verdadeiro. Simplesmente ela aceitou com seu coração aberto, porque já havia evidência de que Deus era Deus. Quando perguntou assim, mas que mensagem vocês pregam? Nós trazemos a mensagem que nos tirou da terra do Egito. Ah, então já sei. Eu sei que diante desse Deus não fica nação, não fica mar, não fica deserto. Onde vocês passam, esse Deus tem abrido o caminho para vocês. E eu sei que o que vocês falam é a verdade. Ela creu. Você também não creu na mensagem? Não chegou para nós o testemunho que Deus fez, dos milagres que Deus tem feito? Por isso eu estou aqui nessa noite. Aleluia. Então, ela disse, e quando ela recebeu os primeiros mensageiros, ela aceitou com todo o seu coração. E ali estava um cordão escarlate, pendurado na sua janela, como uma proteção para a sua casa, por causa de que ela havia recebido a mensagem. Você já viu esses cordãozinhos pendurados nos carros aí? De onde eles tiraram essa imitação? Hein? Não foi o cordão, segundo a história, foi o cordão pendurado na casa de Raabe que a casa dela permaneceu de pé. Eles acham que aquele cordão hoje, esse cordãozinho vermelho que eles colocam no carro. Não. Aí veio o profeta e disse, não, agora não é esse cordão mais. Agora é o sangue do cordeiro. Você aplica no umbral do seu coração. E quando você aplica esse sangue poderoso ali, o diabo não pode fazer nada nesta casa. O diabo não pode destruir a sua vida, como não destruiu a de Raabe, porque ela creu no mensageiro. Nós cremos no mensageiro, colocamos no sinal, e Deus está protegendo a nós. Aleluia. Deus está protegendo a nós. E talvez eu acrescente aqui, sabiam vocês que ela tipificou a igreja gentílica? Ela era uma gentil, ela era um tipo da igreja gentil. Quando eles ouviram a mensagem, todos nós nos encontrávamos em prostituição espiritual. Não havia ninguém melhor. Todos nós estávamos nessa condição. Prostituição espiritual. Todos nós estávamos como Raabe. Mas quando nós ouvimos essa mensagem, chegou aos nossos ouvidos e disse para nós aplicar o sinal. Nós não preocupamos. E agora? E a minha família? E agora? O que eu vou fazer para ganhar o pão? Não se preocupa, aplica o sinal, Deus responderá pela sua vida. Respondeu pela de Raabe, responderá pela nossa vida também. Não precisa mais ter um negócio ilícito. Não precisa mais ter um negócio ilegal. Não precisa mais ter coisas ilegais para ganhar o pão. Raabe não teve que vender o corpo mais para sustentar a sua família. Quando o sinal foi colocado, Deus sustentou aquela casa. Deus sustenta a sua vida. Se você prova que você ama e você põe esse sinal. Ah, eu tenho que ser cabeleireira, porque é meu ganha-pão. Eu tenho que fazer unha, pintar unha. Eu tenho que cortar cabelo de mulher na minha barbearia, porque senão não, isso não é a descendência de Raabe. A descendência de Raabe, da qual veio Jesus Cristo. Ela disse, nem que eu tenha que passar fome, vou aplicar o sinal e permanecer fiel à palavra do Senhor. Não é assim que nós estamos vendo? Não, eu tenho que estar num lugar vendendo bebidas alcoólicas, eu tenho que estar num lugar onde é impróprio, eu tenho que trabalhar de guardião numa boate para guardar os frequentadores, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, você tem que fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é aceitar o Senhor Jesus Cristo, aplicar no seu coração e Deus sustenta a sua vida. Deus sustenta a sua vida. Deus sustentou a vida de Raabe. Ela não precisou mais. A samaritana não precisou mais viver aquela vida imunda. Nós estamos precisando disso.
crê, como a Raabe creu que aquilo é verdade. E além, acima de tudo, disse: vem meu pai, vem minha mãe. Como é que vai essa turma de incrédulos para dentro da sua casa? Ela vem para que eu possa salvar todos eles. Estão vindo para o lugar certo, estão vindo para o lugar correto, porque quando ele vem para a minha casa, ele ouve a mensagem. Eu leio a Bíblia para ele, eu prego o batismo em nome de Jesus, eu mostro que há um profeta que foi enviado, vem para a minha casa para ser salvo. Eu não quero nenhum parente na minha casa que só vem porque eu estou fazendo um churrasco para eles. Mulher de calça comprida, cabelo cortado, pintada, sem que você diga uma palavra para eles. Esse tipo de coisa não é Raabe, não. Raabe chamou sua família não para comer churrasco, não para a festa. Chamou a família para aplicar o sinal e dizer: olha, se vocês ficarem comigo nessa fé, vocês todos serão livres da tribulação. Ela não se preocupou, a não ser trazer os demais, porque ela sabia que ela estava fazendo o que era correto. Para o mundo lá fora, era uma coisa insignificante, era apenas um cordão pendurado. Mas para ela dizia: aqui está a minha segurança, aqui está a minha certeza, aqui está tudo o que eu preciso. E todo o meu tesouro está guardado debaixo desse cordão, porque o meu tesouro é meu pai, é minha mãe, é meus irmãos, é minha família, e todos estão debaixo desse cordão, e eu tenho certeza, eu creio naqueles homens, e eu tenho certeza que minha casa não será derribada, eu tenho certeza que eu não irei cair. E aqui nós estamos como sua descendência. Aleluia. Todos nós nos encontrávamos em prostituição espiritual, cometendo fornicações espirituais contra do Deus do céu, em toda classe de coisas, em toda classe de denominações e religiões. Porém, quando nós ouvimos que havia um Deus, que todavia vivia, que podia fazer milagres, rapidamente nós recebemos a mensagem. Aleluia. Glória a Deus. E o sangue do Senhor Jesus foi aplicado, o qual fez o cordão de escarlate. E para não entrar em detalhes, vocês sabem como ela o pendurou na sua janela? Ela fez publicamente, não foi escondido. Ela fez publicamente, pelo lado de fora. Agora tem uma coisa. O mundo poderia não saber nada, mas o anjo destruidor da cidade sabia que atrás daquele cordão tinha uma força invisível que ele não era capaz de derrubar aquela casa. Porque ela colocou aquilo publicamente. Não é assim que o mundo faz? Quando eles compram televisão colorida, agora é mais popular, mas nos anos 75, não sei quando começou ali a televisão colorida, eu conhecia a televisão preto e branco, na época de 70 por aí, mas quando eles compravam uma televisão colorida, eles faziam questão de colocar bem de frente para a porta, e a porta de fora era de vidro, só para você ver que as imagens passavam tudo colorido assim. Aí você dizia: nessa casa tem uma televisão colorida, olha lá. E aí os viciados em novela, e os viciados em jogos, e os viciados nessas coisas, é claro, se eu pudesse, olha aí que coisa maravilhosa. Mas essa Raabe, que é a nossa raça, ela também encontrou algo que ela queria que todos vissem. Porque atrás daquele cordão estava um poder, estava uma força. Ela disse: não vou pôr do lado de dentro, vou pôr do lado de fora. E quem olhava naquele cordão, quem sabe o que eles imaginavam? Nada. Eles nunca viram falar nada. E aquela promessa do cordão, onde é que estava na Bíblia que um cordão poderia salvar uma casa? Mas quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. Aleluia. O sangue foi aplicado publicamente. Assim tem que ser aplicado o sangue, ali, publicamente, na parte de fora do muro, para mostrar que no interior algo havia sucedido. Assim é o verdadeiro crente em Cristo. Nesta hora, no lado de fora,
está aplicado o sangue do Senhor Jesus, que mostra que algo tem sucedido no interior. Amém? Não podemos esconder. Como é que nós vamos esconder? Vamos aplicar, vamos mostrar, vamos dizer para as pessoas quem somos nós. Já estou terminando. E através disto, Deus olhou para baixo, quando a ira caiu e as trombetas começaram a soar. Deus viu esse cordão pendurado ali como um memorial. Sempre tem agradado a ele passar, ou sobre o sangue. Quando eu vejo sangue, eu passarei de vós. E ele viu, e quando o sacudimento veio, e o Espírito Santo recorreram à terra, e derrubaram essas paredes, como de 20 pés de grossura, nem sequer uma pedra caiu onde o cordão estava pendurado. Nada. Quando aquilo explodiu, quando os muros explodiram, quando o poder desceu para explodir aquela cidade, para destruir aquele povo, para destruir aquele povo ímpio, o profeta diz: nenhuma pedra caiu na casa de Raabe, porque ela obedeceu à voz de Deus, que veio através do mensageiro, veio através do homem de Deus, que o colocou daquela maneira, e ela creu. Amém. Isso mostra a proteção de um Deus verdadeiro para um crente verdadeiro. Não importa em que condição está você, quando ele o encontra, se você somente aceita esse cordão, amém, você apenas aceita esse cordão, Deus protegerá a sua vida, Deus te abençoará, Deus te dará vitória, Deus te dará alegria. Aleluia. E logo a vemos quando ela foi aceitada como uma das israelitas. Ela se namorou de um homem, o qual era um capitão e um príncipe em Judá. Ele era o capitão dos exércitos de Israel. Seu nome era Salmão. Assim como o rei Salomão. E ele era o capitão. E ela entrou em um grande romance com esse capitão, o qual era o príncipe de Judá. E finalmente se casou com ele. E quando a herança foi estabelecida para o israelita, ela e seu amado esposo viveram em Belém. Quando? Era nada. Ela não era nada. Ela era uma prostituta. Ela era uma pessoa totalmente fora, totalmente desprezível, totalmente sem nenhuma... Ninguém dava valor para ela. Mas o que levou ela a ser isto? Um casamento. E o profeta diz: todos nós estávamos em prostituição. Ninguém dava valor para nós. Ninguém nos queria. Somos um povo imprestável, como era Raabe. Não havia nada bom em nós. Estávamos caídos, mas um dia nós casamos com o capitão, o Senhor dos exércitos, o poderoso na batalha. E a partir de então, nós tivemos a nossa herança, como Raabe teve ao casar com esse capitão de Judá. Deus nos deu esta herança através do casamento. Graças a Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Não é maravilhoso? O que foi isso? Não prestava, não era nada. Aceitou a palavra, defendeu a sua família, a sua própria casa. Aquele gesto de heroísmo e de poder fez com que o capitão se engraçasse daquela mulher, redimiu aquela prostituta, casou com ela e fundaram a Belém, de onde veio o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem pensava que ali estava o começo de uma profecia que Deus já tinha determinado antes da fundação do mundo? Quem poderia pensar que aquelas duas casas, aquele lugar tão simples, ninguém dava valor, mas ali já estava o fundamento para o nascimento, para a vinda do Rei dos Reis. A palavra feito carne, o poderoso Deus estaria pisando ali onde Raabe pisou. A gentia, onde esse capitão pisou. Ali, aonde ninguém dava valor, ali veio
o Senhor Jesus Cristo. Irmã, irmão, não se preocupa como você não é nada. Deus não está preocupado se você é alguma coisa nesse mundo. Deus está preocupado com o que você é para Ele. Se Ele te elegeu, Ele quer usar a você como usou a Raabe, para cumprir a sua palavra e fazer de você aquilo que o capitão fez de Raabe, ser chamado da sua própria esposa. Por isso hoje nós estamos casados, amém? Graças a Deus, amém. Vamos orar? Aqui tem um pedido, a irmã Sandra pede oração para o seu filho Christian Marcelo, que está enfermo. O irmão Mário Hugo, de Mossoró, pede oração para que Deus abra as portas para a compra de um imóvel. Irmã Maria das Graças, de Contagem, pede oração por sua filha Viviane. Irmão Nilton Rocha, pede oração pela viagem que fará nesse final de semana. Amém. Vamos levantar nossas mãos? Amado e precioso Jesus, aqui estamos nós cumprindo a história mais uma vez. Quem sabe, passando por alto dos olhos de tantos entendidos, de tantos sábios, como a pequena Belém, mas ali estava já a história sendo contada através de um ato de fé, de uma mulher que não tinha nenhum carisma, não tinha nenhum nome pelo qual zelar, porque o seu nome era de uma mulher de má fama. A sua casa era nomeada como um prostíbulo, Senhor. Mas, Pai, de trás ou debaixo de toda aquela maldade nos olhares dos homens, de trás de toda aquela vida enroscada pelo mundo, havia uma semente de uma verdadeira filha de Deus, que podia crer na promessa de Deus, que saiu na boca daqueles mensageiros, Pai. E hoje, nesta noite, Pai, nós estamos finalizando a história de Raabe. Lá, no princípio, nossa origem, a nossa linhagem, o que levou ela a estar num lugar redimida, Pai, assentada como uma verdadeira dama, é porque encontrou um príncipe que deu a ela o seu nome. E nós hoje temos encontrado um príncipe que deu a nós o seu nome, para que nós uníssemos a ele em casamento. Temos te aceitado, Pai, e o Senhor tem nos feito assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus, lugar que nunca poderíamos ter ido, Pai. Quantas vezes assentamos em lugares de farra, de festa, em campo de futebol, em mesas de snooker, quantos lugares nós assentamos como grandes pessoas, mas, Senhor, hoje o Senhor nos fez assentar em lugares celestiais, porquanto o Senhor deu o seu nome para nós, e nós te amamos, e nós te honramos nesta hora, Pai. E pedimos em nome de Jesus Cristo, que enquanto houver fôlego em nossas vidas, nós possamos dar testemunho da tua grandeza, da tua graça ao nosso favor. E nesta hora, Pai, com nossas mãos erguidas, queremos lembrar desses pedidos de orações que foram feitos, Senhor. O Senhor é um Deus que não somente escuta o clamor do teu povo, mas é um Deus que responde esse clamor. É um Deus que abençoa o teu povo quando ora, quando busca, e que esses pedidos sejam respondidos por ti nesta hora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos essas bênçãos, Senhor, e nós te agradecemos para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Se Deus permitir, nós vamos estar aqui sábado que vem, né? Às 19 horas e domingo às 17 horas. Nos acompanharam hoje, irmão Guedes e família de Cascavel, irmão Luiz Dias e família de Cascavel, irmã Gleci e família em Colombo, irmã Margarida em Curitiba, irmã Josiane em Curitiba, irmã Lindalva, Guaíra, irmã Guiomar, irmã Maria e Aguimar em Guaíra, irmã Dalete, São José dos Pinhais. De Toledo nós tivemos irmão Francisco, irmã Vilma, irmão Valmir Mussolini, irmã Maria, irmã Sara, irmã Noemi, irmão Gabriel e família, irmão Ademir e família, e Felipe, irmã Priscila, irmão Lorivaldo e família, irmã Ruth, irmã Graça, irmã Clarice e irmã Ana, irmão Sandro e família de Vera Cruz Oeste, irmão Adelson Santos e Luana de Belo Horizonte, irmão Eliezer, irmã Maria e Evelina em Campo Grande, irmã Esther e Sinara em Campo Grande, irmã Maria das Graças em Contagem, irmão Luiz Carlos e Angelina em Contagem, irmã Ana Rosa, Rio Manso, irmão Gentil Guilherme, Caieiras, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, irmã Júlia, Dora, Vitória e Aquiles, São Paulo,
irmão Enes, Mogi das Cruzes, irmã Graziela, Rebeca e Juan, em Camboriú, irmão João Gomes, em Camboriú, irmão Hélio e família, em Florianópolis, o irmão Luiz, irmã Maria e Franciela, em Itajaí, a irmã Dileuza, em Rio Negrinho, irmã Emily Araújo, em Pelotas, irmã Ada, em Novo Hamburgo, irmã Rosane, Novo Hamburgo, irmã Margarete, São Leopoldo, irmã Sandra, irmã Ana Lídia, em Gravataí, irmão Abraão, também em Gravataí, irmão Mário Lugo e família, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, irmão Aureni e Norberto, em Parnaíba, irmão Elifas e Mônica, em Macaé. Deus abençoe todos vocês e que vamos continuar orando uns pelos outros. Não somos nada até que Deus diga quem somos nós. Não é? Até que Ele diga quem somos nós, nos tornamos importantes para Deus. Amém? Nós vamos voltar, vamos erguer nossas mãos mais uma vez, vamos agradecer o Senhor. Pai Celestial, estamos voltando aos nossos lares e cremos que o Senhor continuará nos dirigindo, guardando cada coração, cada vida preciosa. Se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui sábado, Pai, e queremos contar com a Tua presença, com o Teu grande amor entre nós, com a família de Jesus unida no Espírito de verdade, na comunhão, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Despede o Teu povo aqui, despede o Teu povo pela internet, Pai, que todos tenham uma noite feliz e abençoada, guardado em Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus vos abençoe, abraça a teofania de Jesus, diga Deus abençoe, até sábado, se Deus assim nos permitir.